Glórias a Deus. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Mateus, pode começar com uma oração? Senhor Jesus, obrigado por podermos estar aqui, Senhor, reunidos em comunhão para mais uma vez aprender mais de Ti, Senhor, e Te adorar com a nossa alma, Senhor. Desejo que esse culto seja muito abençoado por Ti, Senhor, e que a palavra que o pastor irá ministrar hoje alcance-nos e comece a agradecer o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ver
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Amém. Convido o pastor para que venha ministrar a palavra. Hoje é o dia da ceia do Senhor, né? No mês passado nós estávamos naqueles dias de mudança e não fizemos no primeiro culto aqui, né? Mas hoje vamos fazer a ceia do Senhor e vamos meditar na palavra do Senhor um pouco antes. Mas eu vou ler um texto junto com os irmãos e logo após eu vou pedir mais um louvor, tá? Cadê o líder do louvor? Ele fugiu? Então Marcos toca para nós. Ok. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo número 20. Salmo número 20. Mantenha sua Bíblia aberta no Salmo número 20, que servirá de base da nossa mensagem de hoje, embora nós estaremos lendo outros textos, e também os irmãos estarão se exercitando, né, na leitura bíblica, encontrando os textos
Palavra do Senhor. Diz assim o Salmo 20: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Só esse versículo aqui já é extraordinário, né? O Senhor te responda. É assim que está na versão dos irmãos? O Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. O nome de Deus, o Senhor Jesus, quando foi ao céu, disse: olha, em meu nome, Ele deu-nos o seu nome, deu-nos a autoridade para usarmos o nome do Senhor. Por isso que nós podemos repreender todas as forças do mal em nome de Jesus. E aqui diz assim, o Senhor te responda e o nome do Deus de Jacó te proteja, porque não existe nenhum outro nome no universo superior ao nome do nosso Deus. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie o auxílio, e de Sião o apoio. Quantas bênçãos, né? Quem gostaria de todas essas bênçãos? No versículo 3 diz assim: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. No 4 diz assim: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Que oração maravilhosa, né? O 4, conceda-te o desejo do teu coração. Qual que é o desejo do teu coração? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. E aqui o salmista está dizendo: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Quais são os seus planos? Quem é que tem planos para o futuro? Alguém aqui tem? Quem não tem? A gente precisa orar por quem não tem, né? Isso é, todos têm planos. No versículo 5 diz assim: saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos. Quantos? Todos. O que significa todos no hebraico mesmo? Significa todos. Então, todos, que o Senhor atenda todos os seus pedidos. E no versículo 6 diz assim: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita, que é a mão que segura na espada, né? A mão direita, a destra. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. A Bíblia diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Eram os carros de guerra, né? Os cavalos de guerra nas batalhas, e a pessoa confiando na sua armadura, no seu poder, na sua capacidade. Mas o salmista diz: mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Davi, quando foi lutar contra o gigante, contra Golias, Saul, o que fez? Saul disse assim: pega e use a minha armadura, né? E Davi chegou até a experimentar a armadura de Saul, porque na verdade Saul queria um pouquinho, se o Davi vencesse, ele queria um pouquinho
prestígio. Isso é, foi com a minha armadura, né? Do ungido de Deus. Mas Davi não se adequou bem e disse: não, eu vou só em nome do Senhor. E eu vou com uma funda e pedras contra o gigante. Uns confiam em carros, confiam em armaduras, confiam no próprio poder, na própria inteligência, na sabedoria humana, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Versículo 8 diz assim: eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Quantas bênçãos aqui, vamos listar. Versículo 1, que o Senhor te responda, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário envie auxílio, de Sião apoio. Lembre-se das tuas ofertas, aceite os teus holocaustos, conceda-te o desejo do teu coração, leve a efeito os seus planos, o Senhor te atenda os pedidos. Tem uma série aqui de indicações de Deus agindo em favor de nós, do seu povo. Mas nós vemos ali também algo que destoa do texto, que nós vamos ver daqui a pouco. Mais um louvor, por favor. Quando a tempestade vem,
20, então podem abrir as suas Bíblias, o Salmo número 20. E sempre quando alguém está falando, está pregando, existe a possibilidade dele não ser bem entendido ou bem interpretado. Jesus ele até diz isso, né, que o semeador saiu a semear e parte da palavra caiu à beira do caminho e vieram as aves dos céus e roubaram aquela palavra, né? E daí no capítulo 13 de Mateus explica, Jesus explica a parábola e diz assim, olha, aquela semente que caiu à beira do caminho e que os pássaros vieram e roubaram a palavra, na verdade é Satanás, que vem e rouba aquela palavra, porque a pessoa não, lembram? Eu falei sobre isso esses dias, não entendeu. Quando a palavra é semeada e a pessoa não entende a palavra, aquela palavra ela é roubada daquele coração pelo inimigo, para que a pessoa, isso é muito perigoso, porque isso é que causa o solo pisado, né? Onde a semente cai e não consegue se desenvolver. Então por isso que é muito complicado ouvir sem entender, porque serve de alimento às aves dos céus, que representam ali, no caso da parábola, representam os demônios que roubam a palavra. Jesus um dia ele falou assim que o reino dos céus é semelhante a uma árvore, lembram disso? Aonde vem as aves dos céus e se aninham naquela árvore. Está dentro do mesmo contexto. Isto é, que muitas vezes o que acontece é que a obra de Deus, ela é dominada por esses espíritos que impedem que a verdadeira palavra, que a palavra de salvação, nasça no coração do povo. Por isso que existem muitas seitas plantadas, que na verdade são como árvores cheias desses pássaros que roubam a palavra de Deus. Mas nós, o povo de Deus, nós somos o povo da palavra, e o povo que prima por entender a palavra. Então hoje eu vou tratar de um tema que às vezes é mal entendido, que está, porque no Salmo 20 diz assim, olha, irmãos, fala que o Senhor te responda no tempo da angústia, isso é bom, né? A gente gosta. Que o Senhor te responda, que o nome do Deus de Jacó te proteja, que do santuário te envie auxílio, de Sião apoio. Mas o versículo 3, que eu quero enfatizar hoje, o versículo 3 diz assim, ó, para que tudo aquilo aconteça, na oração está, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Porque a relação com Deus no Antigo Testamento era uma relação que estava envolta em ofertas. Alguém se lembra de alguma oferta do Antigo Testamento? Não? Sacrifícios, né? Holocaustos. Então, será que era barato o Marcos pegar lá da sua manada, né? Que ele cria com tanta dedicação, o melhor novilho para oferecer em holocausto? Será que é fácil? Eu estou brincando, hoje eu peguei o Marcos para brincar com ele, olha só, não é fácil. Será que era para o povo de Israel do Antigo Testamento era fácil ir oferecer um cordeiro? Como é que tinha que ser aquele cordeiro? Sem defeito, o melhor. Será que era fácil oferecer no Antigo Testamento as primícias? O que é a primícia? É o primeiro fruto da terra,
é aquele fruto com o qual você se alegra. O agricultor vai fazer a colheita, mas a primeira parte dessa colheita era dedicada ao Senhor, e houve um erro tremendo lá no caso de Caim e Abel, lembram? Caim, ou melhor, Abel, ofereceu o quê? A primícia, né? E Caim, vamos ler só para a gente ter essa, no capítulo 3 ou melhor, no capítulo 4, versículo 2 de Gênesis, Gênesis 4, 2, abra lá, diz assim, todos encontraram? Esses dias me falaram que eu vou muito rápido nos versículos, então eu vou dar mais um tempinho aqui, ó. Gênesis 4, 2 diz assim, voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Passando algum tempo, né? Agora, quando a gente vê o contraste com Abel, no versículo 4, diz assim, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Os irmãos estão entendendo o que é primícia? Primícia é o primeiro. Agora, em algumas traduções aí aparece, depois de algum tempo, ao decorrer de um tempo, Caim. Seria o equivalente a você pensar assim, eu vou primeiro pagar tudo que eu tenho que pagar, água, luz, telefone, vamos pegar a Bia agora, ela pega água, luz, telefone, o que mais que tem? Um monte, né? Mercado, tal, daí lá no passar de algum tempo ela pensa, poxa, tenho que entregar ao Senhor o que é dele também. Como é que Deus vê isso? Na verdade o que acontece é que Deus é primeiro, é as primícias, não é do decorrer de algum tempo. E lá, vamos voltar lá no Salmo 20, tá? Salmo 20, que fala daquelas bênçãos extraordinárias que todos nós queremos, mas no versículo 3 diz assim, lembre-se, Deus, está falando para Deus, tá? Lembre-se, é para Deus trazer a lembrança, a memória, o que? Todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos, porque não eram só as primícias, e não eram só os dízimos, mas eram as ofertas alçadas. O que era uma oferta alçada? Era aquela oferta específica para algum propósito. Quando foi construído o templo, muitos ofertaram para aquele templo. Quando havia alguma situação, muitos ofertavam para aquela situação. No Novo Testamento, quando as igrejas da Judéia passaram necessidade, as igrejas de Tessalônica e Acaia ofertaram para aquela situação. Então existem as ofertas, existem os dízimos. Hoje em dia também existem as ofertas alçadas para um objetivo específico. E será que isso tem um fundamento no Novo Testamento? Será que tem? Então eu gostaria hoje de ir para o Novo Testamento, para nós vermos a partir do Novo Testamento indicativos de que o Salmo 20, lembre-se o Senhor das tuas ofertas, da tua dedicação, né? Daquela dedicação não avarenta, mas daquela dedicação com alegria, porque a Bíblia diz o que? Deus ama quem dá com alegria, né? Deus quer que a gente seja ofertante com alegria no nosso coração. Então nós vamos abrir em Lucas capítulo 7, abra lá em Lucas capítulo 7, e tem uma história que ilustra isso, né? Diz assim,
em Lucas, no capítulo 7. Eu vou dar a oportunidade que todos encontrem, né? Lucas capítulo 7. Todos encontraram? Amém? Diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Como que é essa história? É um centurião. O que é um centurião? Líder militar de 100 homens. É um líder militar de 100 homens, um centurião. E o centurião é romano. O que romano tem a ver com construir uma sinagoga? Sinagoga judaica. O centurião, ele amava a nação judaica, ele amava o povo de Deus, ele amava a obra de Deus, ele queria ajudar na obra de Deus, e sem ele ter qualquer compromisso por laço de, vamos dizer assim, de nacionalidade, o que ele fez? O que diz? Aqueles homens que foram falar com Jesus disseram assim, no versículo 4: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Não foi o centurião que suplicou, foram seus amigos, que eram líderes religiosos judeus. E eles disseram: este homem merece que faças isso, que atendas o seu pedido, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Irmãos, Deus levanta pessoas para fazer a sua obra. E quando esse centurião, que ele fez isso sem nenhuma segunda intenção, ele fez isso, ele já tinha construído a sinagoga. Uma sinagoga construída seria o semelhante hoje a uma igreja local, em que alguém pega e diz: eu quero investir ali e vou doar, e vou construir, e vou levantar as paredes, para que ali o povo de Deus se reúna. É assim que era o coração desse centurião, o quê? Romano. Irmãos, é muito terrível quando quem é de fora ajuda mais a obra de Deus do que quem é de dentro. Como que eu digo quem é de fora? Às vezes uma pessoa que não é nem crente, né? Que poderia dizer assim que ela não teria compromisso ou obrigação nenhuma. Mas ela olha assim: poxa, que trabalho bonito, eu quero ajudar, eu quero abençoar, eu quero fazer. E o testemunho então das pessoas, falaram para Jesus: este homem merece, porque ele ama o teu povo, e construiu a sinagoga. E Jesus foi com eles. O que diz? Em seguida diz assim: já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Os irmãos estão percebendo? Este homem, ele poderia dizer assim: olha, eu construí a sinagoga, eu nem sou judeu, tá? Eu mereço. Às vezes o ofertante, ele acha que merece, né? Não é verdade? Eu mereço que esse pastor me visite mais vezes e que ele me atenda melhor, porque eu sou ofertante. Não. Esse centurião, o que ele disse? Senhor, eu não mereço que entres na minha casa. Versículo 7, por isso,
nem me considero digno de ir ao teu encontro. Estão vendo? O que fazia esse homem ser um liberal assim? A gente chama de bolso convertido, né? O que fazia esse homem? Ele diz assim, ele falou assim: mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, ele vai. Digo ao outro, vem, ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Ele não era israelita. E Jesus faz aí o balanço, né? Poxa, alguém de fora, com uma fé desse tamanho, fé na autoridade do Senhor. Diz assim: então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Jesus atendeu a necessidade daquele homem, Jesus atendeu ao pedido daquele homem, Jesus contemplou a fé daquele homem. Lembra que diz lá no Salmo 20? Lembra-te, Senhor, do quê? Ninguém lembra? Versículo 3. Lembra-te do quê? Não, eu vou ler de novo. Das tuas ofertas. Aqui é um caso em que Jesus lembrou-se do quê? Da oferta daquele centurião. E será que era pouco? Ele construiu uma sinagoga. Ele construiu uma sinagoga. Vamos abrir então a nossa Bíblia. Bom, primeiro vamos dizer o seguinte: esse centurião recebeu a sua petição, e o que entrou na casa dele? Cura para o seu servo. Cura para o seu servo. Agora vamos abrir lá em Atos capítulo 10. Atos, no capítulo 10. Todos encontraram? Atos capítulo 10. O que diz ali? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, mas ele também é um estrangeiro, né? Centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. E o que ele fazia? Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Que interessante, né? Quais as características desse Cornélio? Um centurião romano, ele não era convertido, tá? Mas ele era uma pessoa que tinha o quê? Despreendimento em ajudar o necessitado, despreendimento em ajudar os pobres, despreendimento em ajudar e abençoar os outros. E como? Com as suas ofertas, com as suas esmolas. Lá em Tiago diz o quê? Diz assim que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E Cornélio era assim, e ele orava continuamente diante de Deus. E olha o que diz lá no versículo 4, quando o anjo apareceu para Cornélio, versículo 4: atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu. Sejam bem-vindos. O anjo respondeu:
suas orações e esmolas subiram como oferta. Como é que está aí? Para a memória diante de Deus. Como oferta memorial diante de Deus. Lembra lá o que diz o Salmo 20, no versículo 3? Lembra-te, Senhor. E o que aconteceu aqui com Cornélio? As ofertas e as esmolas e as orações subiram diante de Deus como memorial. E daí eu fico pensando assim, quando o que tem subido ao Senhor da nossa vida como memorial? Sabe quando você se lembra de algo bom que aconteceu na sua vida, né? A Fernanda se lembra quando conheceu o Mateus, né? Deu o coraçãozinho dela, começa né? Que ela viu o Mateus praticamente no berço, né? Ele era novinho, né? É uma memória boa, né? É uma memória agradável no coração. E o texto aqui fala que o Senhor também se lembra de nós, se lembra daquilo que fazemos, se lembra da nossa dedicação, se lembra do nosso amor, se lembra da nossa fidelidade. Se o Senhor tivesse neste momento que se lembrar das suas ações diante dele, ele se lembraria com alegria ou com tristeza? Como que seria? Ninguém precisa responder, mas que seja com alegria. E aqui no caso de Cornélio, Deus diz assim: olha, as suas orações subiram, as suas esmolas subiram como memorial diante de Deus. E daí o que Deus fez? Deus mandou. Se nós entendermos o que Deus fez, Deus primeiro manda um anjo, né? E o Cornélio se assusta. Diz assim no versículo 3: certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Os irmãos estão entendendo o que significa ter essa relação com Deus e nós mandarmos ao Senhor coisas memoriais, para que Ele se lembre de nós, porque o Senhor se lembra se nós somos fiéis, o Senhor se lembra se nós somos dedicados, o Senhor se lembra se nós andamos nos seus caminhos, o Senhor se lembra se nós estudamos a Bíblia, a palavra do Senhor. Todas essas coisas sobem ao Senhor como memorial. Às vezes a pessoa fica pensando assim: poxa, por que será que eu estou orando, e nada tem acontecido? No livro de Apocalipse, diz que existe lá um lugar, isso é simbólico, né? Onde estão depositadas o quê? As nossas orações, que vão como cheiro suave diante de Deus. E se a gente não tem mandado isso? As nossas boas ações também como cheiro suave diante de Deus. Alguém já falou assim que uma das coisas mais marcantes de uma pessoa é seu perfume, não é? Às vezes tem pessoas que usam um perfume característico, porque o perfume ele reage com a pele e dá um aroma diferente, né? E às vezes a pessoa entra no ambiente e a gente não precisa nem olhar. Por quê? Porque traz um bom perfume, agradável. E nós sabemos: quem entrou agora foi a Fernanda. Já aconteceu isso com o Mateus, né? Mateus está lá, Fernanda chegou. Não? Mas não é o cheiro do bom perfume. Não é assim?
Agora, as nossas orações, elas chegam no trono de Deus como aroma suave. E as nossas boas obras chegam na presença de Deus como aroma suave. Mas e se a Fernanda, ela, por exemplo, não usasse perfume, não gostasse de banho, como é que ia chegar? Às vezes a nossa vida cristã é assim, a gente não manda nada, a gente não ora, a gente não busca, a gente não oferta. Que é aqui o caso de Cornélio. Suas orações e suas esmolas subiram, e Deus manda uma visão, e Deus manda um anjo, e Deus manda uma outra visão para Pedro que está em Jope, e vem aquele lençol cheio de coisas, e Pedro interpreta, e o anjo aparece para Pedro. Os irmãos estão vendo o que a oração faz? E também as boas obras, ao mover de Deus. Mover de Deus na vida do indivíduo. No caso do centurião, que nós lemos agora há pouco, o servo dele foi curado, e os seus amigos disseram, ele merece porque construiu a nossa sinagoga, e Jesus foi até lá e nem chegou na casa, mas já abençoou. Agora, aqui no caso de Cornélio, Pedro foi, pregou, e houve o quê? Salvação. Porque é outro caso de um centurião que nem crente era, mas a vida dele era uma vida dedicada a fazer o que era correto, e Deus o contemplou, salvando a sua casa, salvando a sua família, salvando os seus parentes. Porque quando Pedro entra lá, ele prega e o Espírito de Deus cai sobre eles. E é um grande mover ali na casa de Cornélio. E finalmente, irmãos, nosso outro texto está no capítulo 9 de Atos. Vamos voltar no capítulo 9 de Atos, no versículo 36. Atos 9, 36. Pode encontrar aí o texto do tempo. É só voltar uma página, né? Diz assim a palavra de Deus em Atos 9, 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Que se dedicava o quê? Qual que era o ministério de Dorcas? Olha aí, irmãos, às vezes a gente pensa que esmola é você dar o que te sobra, né? E não é não. Né? Às vezes o cara, me arruma um realzinho, né? Não, quando a Bíblia fala usa esse termo, é você abençoando aquela pessoa para que ela se levante e ela tenha condições de caminhar sozinha. Não é aquilo que te sobra. E Dorcas era uma menina, uma discípula, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Daí olha o que diz o versículo 37. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado ao quarto para o andar superior,
todas as viúvas o rodeavam, chorando, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Provavelmente Dorcas costurava e doava roupas para os necessitados. Ela era cheia de boas obras. Eu duvido que uma costureira, vendo alguém passando frio, não consiga costurar lá algo e quantas vezes já não fez isso, né? Dorcas era assim. E o que diz? No versículo 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Irmãos, essa história é muito bonita, porque quando Pedro chega na casa, ele é recepcionado por aquelas viúvas, por aquelas mulheres crentes, e aquelas mulheres começam a mostrar as obras de Dorcas, começam a mostrar os vestidos que ela costurava, começaram a dar testemunho. Pedro tinha ido naquele lugar para fazer um funeral, como muitos pastores são chamados, e de repente as pessoas começam a dizer: olha, é uma mulher santa, é uma menina de Deus, é uma menina cheia de boas obras, é uma menina que dá esmolas, que ajuda os necessitados. E Pedro, comovido no seu coração, disse: saiam todos. E chegou na menina e disse o quê? Tabita, levante-se. Sabe por quê? Porque a igreja não podia perder aquela menina. A igreja não pode perder pessoas dedicadas. A igreja não pode perder pessoas cheias de amor. A igreja não pode perder pessoas cheias de graça. A igreja não pode perder pessoas que estão envolvidas integralmente, por amor, com desprendimento no ministério. Pedro disse: não, Senhor, não, Senhor. Tabita, levante. Os irmãos se lembram, no primeiro caso do centurião, o servo dele foi curado. No segundo caso de Cornélio, o centurião, ele foi alcançado com a salvação do Senhor e a manifestação de anjos e visões. Agora, no terceiro caso, de Dorcas, Deus abençoou aquela casa, promovendo o mesmo milagre que um dia aconteceu com Jesus de ter sido ressuscitado. Ressuscitou a moça e a entregou à sua família e à igreja, que precisa de Dorcas,
O que há em comum aqui nisso tudo, irmãos? Vamos voltar lá para o Salmo 20. Vamos voltar para o Salmo 20. E vamos encerrar com esse salmo. Vamos lê-lo novamente, agora debaixo dessa perspectiva. Salmo 20 diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia. Respondeu o centurião? Me digam. Respondeu Cornélio? Me digam. Respondeu a família e a igreja de Dorcas? Que o Senhor te responda. O nome do Deus de Jacó te proteja. Protegeu? Do santuário te envia auxílio. Foi auxílio à casa deles? Foi? De Sião, o apoio. Agora o versículo 3. Lembre-se, Senhor, de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda o desejo do coração e leve a efeito os seus planos. Nós encontramos nesse salmo o segredo da vitória, o segredo do sucesso, que é uma vida integralmente dedicada a Deus. Tem gente que retém e nunca tem. Isso é um salmo, tá? Ou melhor, um provérbio. Tem gente que retém e nunca tem. E tem gente que é liberal e sempre tem em abundância. Porque é um princípio bíblico. Quantos não poderiam ter os seus queridos de volta? A Bíblia fala de ressurreições. Mas o que falta? Que hoje possamos dedicar todo o nosso ser a Deus. Todo o nosso ser. Por quê? Porque o Senhor está ávido em nos abençoar. Mas Ele quer de nós, Ele quer se lembrar de nós, com o mesmo prazer que Ele teve quando lembrou-se do centurião, lembrou-se de Cornélio e lembrou-se de Dorcas e a ressuscitou. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão clara, Senhor, tão objetiva. Não existe uma vírgula que não faça sentido para a nossa fé. Nós queremos, Senhor, obedecer completamente Tua palavra. E pedimos que assim o Senhor nos capacite. E que lembre-se o Senhor das nossas ofertas, que lembre-se o Senhor da nossa vida cristã, que lembre-se o Senhor da dedicação que temos a Ti, de forma totalmente despretensiosa, tão somente como oferta a Ti, de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, muito bem. Eu vou pedir então os elementos da ceia que sejam trazidos até aqui. Hoje é o dia da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor fala da maior oferta que já houve, né? Qual que é a maior oferta que já houve? Sacrifício de Jesus. Isso é o Pai. Ele não tinha nada melhor para dar. O que Ele deu?
o próprio Filho. E daí é meio estranho quando a gente oferece ao Senhor, né, alguma coisa. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a oferta que Deus teria que dar deveria ser proporcional ao amor dele. Então, já que o amor dele foi de tal maneira, ele deu o melhor. Ele deu o seu Filho unigênito. Unigênito. Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que acontece? A vida eterna, a gente não consegue imaginar uma coisa que não tem fim, né? A vida eterna. Então o que ele tinha para dar para nós era tão grande, que para ele nos dar, ele precisava oferecer algo similarmente, igualmente grande, que é Jesus. Então, quando a gente participa da ceia, nós estamos, é um memorial também, sabe? Isso é assim como ele se lembra de nós. Lembra lá o Salmo 20, o que diz o versículo 3? Lembra-te, Senhor, das nossas ofertas e holocaustos. E no memorial que é a ceia, o Senhor Jesus diz, olha, façam isso em memória de mim, para se lembrar de mim e daquilo que eu fiz por você. Porque não havia no céu nada de mais precioso do que o Filho. E ele deu o Filho. Ele deu o Filho em resgate da sua vida. Tem um hino que diz, procure aí para nós, filho, o número dele. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se inverti e pode te salvar. Morri na cruz por ti. Qual que é a pergunta que vem logo em seguida? Que fazes tu por mim? E aquilo que você faz fica em memorial diante do Senhor. Então nós vamos cantar o hino 92. Deixa eu ver se eu consigo. Na verdade está como PowerPoint. Já encontro, irmãos. Vocês encontraram? Não. Está sem internet, né, filho? PowerPoint não está aqui. Perdi o hino. Hã? Encontro. Se encontra? Ok. Então, irmãos, enquanto Israel encontra, a ceia do Senhor, ela é para quem já aceitou Jesus como Salvador. A ceia do Senhor é para quem já foi batizado nas águas, mergulhado nas águas, né? Com um simbolismo de morte para esse mundo e ressurreição para a nova vida. Então eu quero convidar todos que já passaram, né, por essa profissão de fé pública, de batismo, e que já tem convicção de que entregou o coração a Jesus, que participem então desse momento da ceia do Senhor, né?
Eu me lembrei desse hino agora, porque eu ia cantar o 123, né? Ok. É uma briga. E nós vamos cantar então, qual que é o número? 92. Então nós vamos cantar o hino número 92. Porque a palavra de Deus, ela nos diz assim: examine-se. O que é examinar? É olhar para dentro de si. Tá? Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Mas antes de comer do pão e beber do cálice, examine-se. O que é examinar? É enxergar a si mesmo se tem andado de conformidade com o propósito do Senhor. Né? Então, já vai abrir aqui, né? A palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Feche seus olhos agora e faça esse exame no seu coração. Pense assim: como que tem sido a minha vida com o Senhor? Será que Jesus já transformou a minha vida? Eu já recebi Jesus no meu coração? Será que existe algo em mim que precisa ser transformado? E nós vamos orar. Senhor nosso Deus, o teu povo está aqui reunido, e eu peço agora nesse momento que o teu Espírito Santo opere nesse coração. E se há algo que te desagrada, Senhor, que o Senhor esteja agindo nesse momento, perdoando, limpando, purificando, ó Deus, esse coração. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar a Rosângela e a Bia. Essas duas irmãs vão nos ajudar, então, na distribuição do elemento. E enquanto cantamos, elas estarão distribuindo. Então, eu vou pedir que a irmã Rosângela distribua o primeiro elemento, o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Vamos cantar. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, meu sangue se invertir e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Aqui vivi por ti, com muito de sabor. Se tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, em memória ao extraordinário sacrifício feito por nós, por Jesus. Vamos participar desse elemento que simboliza o seu corpo. Comamos. A Rosângela vai orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na sua santa e maravilhosa presença para te agradecer, meu Deus, por estarmos aqui reunidos na sua santa e maravilhosa presença, por essa oportunidade de nos lembrarmos sempre do teu sacrifício, que nós mesmo não sendo merecedores, tu fizeste por nós. Nós te agradecemos por todo o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação por nós. Te
pedimos perdão por nossos pecados, pedimos que nos oriente em tudo que formos fazer para que façamos sempre a sua vontade. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Nós vamos continuar cantando e eu convido a Bia agora a distribuir o segundo elemento que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar, a vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. A palavra de Deus nos diz que, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos participar desse elemento que simboliza o seu sangue. Bebamos. A Bia vai orar nesse momento. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, por podermos estar diante da Tua presença, ó Deus, por termos essa liberdade, Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor, por podermos estar lembrando dessa ordenança, ó Deus, da ceia, e almejamos, ó Deus, um dia estarmos todos juntos, ó Deus, contigo, ó Deus, participando da ceia, Senhor. Por tão grande amor eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor sendo Deus, ó Deus, o Senhor mandou o seu Filho morrer por amor, ó Deus, a mim. E a gente não merece. Muito obrigada, Deus. É isso que eu pedimos, Senhor Jesus, e agradecemos. Amém. Amém. Acho que a gente pega os cálices depois, né? Eu agradeço às irmãs. Jesus, Ele ressuscitou. Vamos cantar ressuscitou. Eu vou pedir para o Mateus ir para a bateria, né? Ressuscitou. Mas antes, porém, alguns avisos. E queremos conhecer os nossos visitantes, né? O seu nome? Enzo. Prazer tê-lo aqui. Deus abençoe a sua vida, né? Pois eu tenho um convite para você. E qual o seu nome? Clara. Primeiro eu tenho um convite para o Enzo e para a Lara. É que nós estamos fazendo o Natal Brasileiro aqui. O Natal Brasileiro é um musical infantil que fala das diversas regiões do Brasil. Ele tem músicas regionais, assim, que a gente está ensinando. Todo sábado. Que horas? Às 18h30. Não. Às 18 horas. Todo sábado, 18 horas. E tem o gaúcho, tem a mulher sertaneja, são diversos personagens contando a história de Jesus. E daí, como é um musical infantil, vocês são convidados. Se quiserem, vocês aprendem as músicas, aprendem a cantar e ainda cantar músicas regionais, tá bom? O nome da senhora? Cirlei. Prazer estar aqui. Deus abençoe, tá? Estamos felizes com a sua presença. E nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar Ressuscitou, porque Jesus ressuscitou. Lembrando que quinta-feira, aula de violão,
bateria e ukulele. Os horários eu estou confuso, deixa eu ver, às 19h30, quinta-feira. Sexta-feira, culto de oração às 18h30. Sábado, louvor, tem um ensaio às 18h e o culto às 19h. Então, sábado 19 tem um culto também, né? Mas 18 horas tem um ensaio aqui do Natal. E no domingo, 18 horas, adoração ao Senhor. Todos são muito bem-vindos. Então, nós vamos cantar essa canção, logo após teremos a bênção, né? Para podermos nos abraçar mutuamente. Enquanto cantamos essa canção, todos os que vieram preparados para ofertar ao Senhor, poderão depositar a sua oferta, seu dízimo, no nosso gasofilácio ali do lado, né? Naquela caixinha. Vamos cantar? Venham vocês aqui, a Fernanda, a Rebeca, a Vitória, né? Façam gestos. A Bia que sabe os gestos, né? Vocês sabem. Estenda as suas mãos assim, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença neste momento, pedindo a Tua graça sobre o Seu povo, pedindo a proteção do Senhor sobre o Seu povo, que essa semana seja uma semana de bênção, seja uma semana de vitória, de proteção do Senhor contra os perigos, que são muitos, ó Deus, mas sabemos que os Teus anjos estão acampados ao redor, e que os anjos são enviados pelo Senhor para servir, operar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Por isso pedimos a Tua proteção, Senhor, sobre toda a Tua igreja, e que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão do lado.